Amém, queridos? Já abriram aí João, Evangelho de João, capítulo de número 21. Todos encontraram? Amém? Amém ou não amém? Evangelho de João, capítulo de número 21. Quem poderia ler aí para nós? Amém. Então, leia, Lígia. A partir do 1 ao 7. Evangelho de João 21, do 1 ao 7. Pode ler. Amém? Queridos, depois de uma grande festa, como nós vemos esses dias, esse final de semana, que foi algo realmente tremendo e sobrenatural, talvez eu ouvi e talvez você também tenha ouvido essa semana: olha, nossa, eu estou desanimado, eu não consigo fazer nada certo, tudo aquilo que eu vou fazer dá errado. Talvez você tenha ouvido aí essa semana, eu ouvi isso, não sei se você ouviu. E aqui nós vemos um episódio: Jesus havia sido crucificado, e ele havia ressuscitado, e os discípulos, o que eles fizeram? Foram pescar, mas não era isso que o Senhor havia dito que era para eles fazerem. Era para eles pescarem homens. Mas nós vemos aqui algo muito interessante. Pedro vira, está todo mundo junto ali, e ele diz para os outros discípulos: vou pescar. O que estava acontecendo com Pedro aqui? Ele estava desanimado. Pedro, ele esperava talvez um grande sinal do céu, ele esperava talvez algo sobrenatural, mas ele simplesmente, diante de toda aquela situação, de ver Jesus sendo crucificado, mas o que ele faz? Ele está ali desanimado, e ele diz assim: vou pescar, e os outros discípulos diz também: nós vamos. E uma das coisas, querido, que nós temos ouvido muito nestes últimos dias, é alguém dizer justamente isso: eu estou desanimado, não tenho vontade para nada. E o tema da minha mensagem hoje é justamente isso: lidando com o desânimo. Talvez você nestes dias tenha até ouvido alguma mensagem a respeito disso, porque lidar com o desânimo, querido, é algo que todos nós vamos enfrentar, vamos ter que lidar, todos nós vamos ter que enfrentar. O que é desânimo? O significado, mais óbvio de desânimo é característica de quem está sem ânimo, ausência de entusiasmo. Nós vimos aí no sábado as pessoas com as cornetas lá, todo mundo animado, todo mundo na festa, entusiasmada, cheio de coragem. Mas de repente algumas pessoas dizem assim: estou desanimado.
não tenho ânimo para enfrentar essa situação, eu me desanimei, não consigo. Então, o desânimo é a ausência de entusiasmo, de vontade, de coragem de enfrentar aquela situação. Mas como lidar com situações que geram desânimo na nossa vida? Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele de repente se vê desanimado. Ele esperava que Jesus fosse fazer um grande sinal, ele fosse aparecer no céu ressuscitado, mas não foi nada disso que aconteceu. E por causa disso o desânimo tomou conta do coração dele. E o desânimo, querido, ele nos abate, porque quando nós estamos diante de alguma situação difícil, no que acontece conosco? Nós imediatamente não conseguimos ter uma reação diante daquela situação. Pode fechar a porta aí para nós, né? O ar está ligado aí, senão vai tudo embora aí, não adianta nada, né? E quando nós enfrentamos dificuldades, o que acontece conosco? Se nós tivermos uma vitória muito grande, nós vamos muitas vezes nos desanimar. Porém, existe uma forma para nós lidarmos com situações delicadas que podem gerar desânimo. Existe uma maneira, existe uma forma de nós lidarmos. Eu não sei se você já ouviu falar de uma palavra que se chama resiliência. Alguém já ouviu essa palavra? O que é uma resiliência? Na física, a resiliência é a propriedade dos corpos, de voltar à sua forma original depois de terem sofrido uma deformação ou um choque. Por exemplo, quando você pega uma borracha, qual é a característica da borracha? Você pode apertar a borracha do jeito que ela for, ela vai voltar à forma original dela. Então essa propriedade se chama resiliência. Então a resiliência é a capacidade de se adaptar às intempéries, às alterações ou os infortúnios, a tendência natural para se recuperar ou superar as dificuldades, os problemas que aparecem. Então, quando você tem uma resiliência diante de uma situação, o que acontece? Você não se torna abatido por aquela situação, você volta a seu estado original. Você vai enfrentar as dificuldades, você vai enfrentar as lutas, mas essas lutas elas não vão te abater, não vão colocar você por terra, não vão colocar você por baixo. Muitas pessoas, depois de anos, elas começam a questionar: o meu relacionamento não dá certo, eu não dou certo para nada. Eu acho que você já deve ter ouvido, ou você mesmo dito isso: eu não consigo, meu trabalho, os trabalhos que eu consigo, olha, são só trabalhos que nunca dão em nada, os meus relacionamentos não vão para frente. Isso tudo é uma característica de alguém que está desanimado. E às vezes a pessoa trabalha na célula, trabalha, vê um crescendo, o outro crescendo, chega lá, vê a rede verde estourando, chega lá, vê a rede amarela estourando, e a rede dela não cresce. E aí ela começa a se abater, ela começa a desanimar, ela começa a olhar para si e falar: meu Deus, eu nunca dou certo, por que eu não consigo? É melhor deixar de ser líder, é melhor abandonar esse casamento, é melhor eu abandonar esse emprego. E ela começa a se desanimar, e a pessoa começa a se questionar: por que a minha vida não muda? O que tem acontecido comigo? E às vezes algumas coisas muito interessantes acontecem na vida dessa pessoa. Às vezes ela teve um sucesso, às vezes ela conseguiu alcançar um objetivo, mas mesmo assim ela se abate, ela se desanima diante de determinadas situações. Então, às vezes a pessoa ela conseguiu chegar a algum determinado lugar que ela desejava, mas mesmo assim ela se abate. Tem uma história muito interessante de um jogador de beisebol, que ele alcançou um grande sucesso, e aí foram fazer uma entrevista com ele e perguntaram para ele:
depois do senhor ter conquistado tantas coisas, como o senhor vê o sucesso? Ele falou assim: olha, o meu sucesso eu vejo como um grande fracasso. Aí perguntaram, mas como? Como? O que o senhor, para alguém que está começando hoje, qual é o conselho que o senhor daria para alguém que está começando a jogar hoje? Ele falou assim: olha, o maior problema do sucesso é você imaginar que quando você vai chegar lá, você vai encontrar alguma coisa. Mas o que eu gostaria que alguém dissesse para mim quando eu comecei, é que aonde você vai chegar, deseja chegar, almeja chegar, no topo, não existe nada lá. E esse é o maior problema que todos nós enfrentamos, porque a tendência nossa, depois de nós alcançarmos um determinado objetivo, é descobrir que nesse ponto, nesse lugar, não existe nada. Ah, mas como assim? Eu consegui, eu conquistei. Então, você conquistou para quê? Qual foi o motivo, o objetivo? O que levou você a conquistar esse alvo? Qual foi o objetivo? O que te motivou a conquistar? Então, quando você chega ao topo e não há nada, ou seja, você entende e que tudo aquilo que você fez, na verdade foi em vão, e isso abate você, isso desanima você. Isso eu estou dizendo de alguém que tem um sucesso. E quem não tem sucesso? Ele começa a olhar para os fracassos da vida dele, ele começa a olhar para os problemas da vida dele, e automaticamente ele se abate. Querido, eu sei que as situações, muitas vezes ela quer nos paralisar, mas nós precisamos ter essa característica de resistir, de resiliência, que quando você quando você sofre ali uma deformação, você volta ao seu estado original. E isso nós conseguimos e conquistamos quando nós sabemos e temos consciência das coisas que nós iremos enfrentar. O que aconteceu com Jesus? Jesus, quando ele veio à terra, ele sabia que ele estava destinado a morrer para salvar a humanidade. E ele resistiu, ele não desanimou, embora Jesus ele tenha tido momentos aonde que ele teve que exercitar a fé dele. Um exemplo disso no Getsemane, quando ele estava ali orando, ele falou para o Senhor, o pai dele, falou: Pai, se é possível, passa-se de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque ele sabia que a situação que ele iria enfrentar seria uma situação que iria trazer para ele uma grande dor. E o que aconteceu com Jesus? Ele foi para a cruz, consciente da situação que ele iria enfrentar. Então, todos nós, queridos, vamos enfrentar lutas. Nós precisamos entender isso, que todos nós, depois de uma conquista, nós vamos ter que continuar. Nós não vamos poder parar. E a tendência nossa é: meu Deus, eu quero esse ano ganhar uma alma para o Senhor. Você ganha aquela alma, e aí, só acabou? Não, você vai ter que cuidar daquela alma. Então o trabalho vai ser maior ainda, porque aí você vai descobrir que aquela pessoa, ela tem defeitos que você vai ter que trabalhar na vida dela, você vai ter que instruir ela, você vai ter que dar alimento para aquela pessoa. E muitas vezes você vai olhar, vai falar assim: eu não sou capaz. E aí o que vai acontecer? Você vai desanimar. Mas tem algo, querido, que é terrível na nossa vida. Abra a sua Bíblia, lá em Josué, capítulo de número 7. Olha só o que acontece com uma pessoa quando ela se desanima. Josué, capítulo de número 7, nós vamos ler aqui apenas alguns versículos. Josué 7, do 5 ao 7, Josué 7, do 5 ao 7, que diz assim: e os homens de Ai feriram deles alguns 36 homens,
e seguiram-nos desde a porta até Sebaraim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, contentáramos, com ficarmos da lei do Jordão. Olha só o que aconteceu aqui. Diante de uma situação de derrota, Josué e todo o povo se desanimam, e o desânimo se abateu de tal maneira, que o coração deles se derreteu como água. O desânimo diante daquela situação foi terrível. E o que aconteceu aqui? Josué deixou de olhar para aquilo que o Senhor havia dito para ele que iria fazer, ou seja, iria dar para ele a terra de Canaã. Mas por causa de uma situação de derrota, por causa de uma situação de fracasso, eles se desanimaram. Eu sei que tem todo um contexto por trás, porque eles foram derrotados. Não é isso que eu quero entrar, eu não quero entrar no mérito dessa questão agora, do pecado de Acã, não é nada disso. Eu quero falar sobre o desânimo deles. Então, diante dessa situação que eles estavam enfrentando, eles se desanimaram. Josué se esqueceu que o Senhor havia dado uma promessa para ele, que aonde ele pusesse a planta do seu pé, o Senhor daria para ele, que toda aquela terra o Senhor já tinha dado nas mãos dele. Então, uma das coisas que o desânimo ele faz conosco, ele nos tira a visão da promessa que Deus tem para nós. O desânimo, querido, ele é uma arma terrível na vida de qualquer ser humano. Do cristão, então, nem se fale. E foi exatamente isso que aconteceu. Josué aqui, ele perdeu completamente a visão. Josué, ele não sabia mais, o que fazer. Então ele se prostra diante da arca do Senhor, e ele fala: Senhor, olha só, o desânimo dele foi tão grande, que ele disse: era melhor nós nem termos atravessado o Jordão, era melhor nós termos ficado no deserto. Olha a situação. Olha o que o desânimo causou no coração de Josué e de todo o povo. Mas ele, principalmente como líder, querido, ele não poderia ter perdido a visão. Mas naquele momento, ele perde a visão, ele se coloca diante da arca do Senhor, e naquele momento, ele se esqueceu de tudo aquilo que o Senhor havia feito. E aí é que está um perigo terrível. Muitas pessoas, por causa do desânimo, se esquecem das vitórias que ela teve. Muitas pessoas, por causa do desânimo, ela se esquece dos perigos que ela corria lá atrás. Foi o caso de Josué. Ele se esqueceu naquele momento dos perigos que eles correram no deserto. Ele se esqueceu naquele momento do poder do Senhor sobre a vida dele. Ou seja, Josué foi tomado ali de uma cegueira espiritual. E a cegueira espiritual, querido, ela é terrível. Então o desânimo, ele não vem de uma fonte somente, mas, ou seja, ele tem diversas origens. E como eu disse aqui, ele pode vir até mesmo depois de algum objetivo ser alcançado. Eles haviam derrotado Jericó, eles haviam conquistado Jericó, e agora, o que aconteceu? Eles vão para uma outra batalha, e diante dessa outra batalha, eles perdem a batalha, e por causa disso, imediatamente, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Eles se desfaleceram. E isso acontece toda vez que nós enfrentamos uma luta, enfrentamos uma batalha, e nós não vigiamos, que foi o caso deles. Eles deixaram de vir. Se você for olhar a história, você vai ver que Josué,
falaram, vamos fazer o seguinte, a cidade é pequenininha, vamos mandar só alguns homens lá que vai resolver o problema. E não foi isso. Josué deveria ter ido com toda a força que ele foi contra Jericó, ele deveria ter ido com toda a força, mas por causa da negligência, o desânimo se abateu sobre eles. Então, como é que eu vou vencer o desânimo? Abra a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8 e 9. 1 Pedro, capítulo de número 5, o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Olha só que coisa interessante. Primeira coisa que você precisa saber para você vencer o desânimo, porque nós precisamos adquirir essa resiliência, nós precisamos adquirir essa característica de não parar diante das dificuldades. Primeira coisa que nós precisamos entender, olha só o versículo de número 8, 1 Pedro 5, versículo de número 8, sede sóbrios. O que é sóbrio? É alguém que não está embriagado, não é? O desânimo, ele embriaga as pessoas, ele cega a pessoa. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos ao redor do mundo. Qual é a tendência minha? Tendência minha é olhar para o Wagner, e olhar para ele, ver ele assim, de bonezinho azul, o camarada tem lá um mercado, está tudo bem, a família está tudo bem, e qual é a tendência? É olhar para o meu problema, e achar que só eu estou passando aquilo, só eu tenho aquele problema, é só eu, está todo mundo bem. Aí vê uma pessoa sorrindo, vê lá o Gustavo pilotando um trenzinho vermelho, e achando que ele foi fácil aquilo ali, e só Deus sabe, quanto tempo eles passaram montando aquele trem lá, só Deus sabe. Aí eu não sei qual foi a dificuldade que ele enfrentou, e eu olho para mim e falo, meu Deus, o camarada está fazendo sucesso, o camarada está, nossa, olha como é que está a rede verde, olha como é que está a rede azul, e a minha rede está tão pequenininha aqui, e aí ele se abate, meu Deus do céu, já tem célula multiplicando, e eu não multipliquei ainda, eu não sirvo para ser líder, eu chegava a entregar a célula, eu não sirvo para ser líder, e aí ela começa a se abater, mas ela se esquece, que é isso aqui, que é as dificuldades, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos ao redor do mundo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, para vencer o desânimo, é que eu estou passando por dificuldades, mas os meus irmãos também, eles também estão enfrentando lutas. O que o inimigo vai tentar mostrar para você? Para com isso, olha só a luta que você está enfrentando, você não merece isso. Olha só, o pastor apoia fulano, o pastor está apoiando o ciclano, mas você não. O pastor às vezes chega, não dá nem a paz do Senhor para você na célula e fica te cobrando. Querido, isso é uma mentira do diabo, isso é mentira do diabo. Você tem que olhar para você e entender que se você está passando, tem pessoas também passando. Se eu for perguntar aqui, o Gustavo não está, mas se eu com certeza vou perguntar para ele, Gustavo, foi fácil fazer esse trem aqui? Com certeza deve ter sido muito difícil. Queridos, teve pessoas que foram lá para 25 de março, passaram o dia lá na 25 de março, debaixo do sol escaldante, não é verdade?
E a pessoa olha e fala: meu Deus do céu, é só eu que passo por isso, só eu que estou tendo dificuldade, querido. Então a primeira coisa para você vencer o desânimo: não pense que é só você que está passando por isso. Não pense nisso, é a primeira coisa. Entenda que se eu for perguntar para todos aqui, você vai ver que um por um tem dificuldades na sua vida. Todos nós temos dificuldades. Não pense que você é a última, como é que se diz? A última bolachinha do pacote, Não pense, a última Coca-Cola gelada do deserto. Não é isso. Todos nós enfrentamos lutas. Todos nós enfrentamos dificuldades, mas o inimigo vai tentar mostrar para você, falou: não, Neide, é só você que passa por essa luta, está todo mundo lá nadando em dinheiro, todo mundo rico, feliz, maravilhosamente, está todo mundo, só você que está passando por essa dificuldade. Mentira do diabo. Então entenda isso. Primeira coisa é que todos nós passamos por lutas e enfrentamos dificuldades. Quando você entender isso, você vai olhar para você e vai falar: não, eu vou vencer. Se fulano venceu, eu também vou vencer. Uma outra coisa, e isso daqui é fundamental: não ande com pessoas desanimadas. Não ande com pessoas desanimadas. 1 Coríntios 15, versículo de número 33. 1 Coríntios 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, versículo de número 33. Olha só o que está escrito aqui: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Queridos, se tem algo que você precisa fugir, é de andar com uma pessoa desanimada. Uma pessoa desanimada, ela tem o poder de te contaminar, ela tem o poder de te influenciar. Quando você está enfrentando dificuldade, e você vai conversar com uma pessoa desanimada, meu amigo, aí você vai se abater mesmo. E nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quem é líder, quem é discipulador. Você vai enfrentar situações que você vai pegar a pessoa completamente desanimada, e se você não souber lidar com essa situação, você também vai entrar para o mesmo caminho. Eu tenho visto muitos discipuladores, muitas pessoas, que você pergunta para ela o que está acontecendo, ela está abatida, aí é porque o fulano contou algo para ela e trouxe desânimo no coração dela. E aí o que vai acontecer? Se você não tiver essa resiliência, você vai entrar pelo mesmo caminho dessa pessoa. E também conversar. Você está desanimado, está enfrentando luta? Procure alguém que está mais forte do que você para conversar com ele. Não vá conversar com essa pessoa. Você já imaginou um endividado, desempregado, conversando com outro desempregado, endividado? O que acontece? Como é que essa pessoa vai te ajudar? Me diga para mim, vamos ser bem sinceros. Como é que uma pessoa que ela está enfrentando uma dificuldade assim, ela vai te ajudar? Não vai. Você tem que procurar. Às vezes eu fico assim, eu olho para algumas pessoas, irmãos, eu falo: não acredito que essa pessoa foi conversar justamente com essa pessoa que está pior que ela. O que vai acontecer? Vai os dois para o buraco. Aliás, Jesus, ele disse: como é que pode um cego guiar outro cego? Não tem como. Se você está enfrentando um determinado tipo de problema, vai conversar com alguém que você sabe que está lá no auge, está cheio de ânimo. Vai conversar com essa pessoa, ela vai te levar para cima. Agora, se você vai conversar com o outro que está mais baixo que você, vai te puxar, você não vai conseguir erguer ele. E é exatamente a maioria das vezes,
Observe, você que é líder, você já deve ter visto isso, né? Às vezes nós vemos uma pessoa, a gente sabe que aquela pessoa está desanimada, aí o outro que você sabe que está começando a desanimar, ao invés de buscar o discipulador, ela vai buscar o outro lá que está desanimado, e aí vira aquela coisa, entendeu? Que você fala, meu Deus, como é que eu faço? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque uma pessoa, ela tem tanto o poder de influenciar a outra para cima, como ela tem o poder de influenciar a outra para baixo também. Nós temos que tomar muito cuidado, querido. Quando você vai, principalmente, nós vamos às vezes no médico, chega lá, o que você mais vê? A pessoa pergunta para você, o que você tem? Eu tenho tal coisa. Aí a primeira coisa que a pessoa fala, vixe, o vizinho meu morreu disso daí. É ou não é? Querido, é algo assim que a gente fala, meu Deus, se você não tiver ali uma fé firme, você vai cair na conversa da pessoa. Então, primeira coisa, para você vencer o desânimo você precisa saber que todos enfrentam luta. Segunda, não ande com pessoas desanimadas, não ande. Você sabe que uma pessoa está enfrentando um problema e ela está desanimada, não vá conversar com ela. E a pior besteira que você faz é quando você está começando a desanimar, você achar que você vai levantar aquela pessoa. Não vai, querido. Você não vai, para com isso. Eu tenho visto muitas pessoas voltando para trás por causa disso. Ela foi lá ajudar o outro e ela ficou lá também. Querido, entenda uma coisa. Para você fazer algo, para você ajudar, faça na direção de Deus. Se você está desanimado, enfrentando um problema, enfrentando uma luta, eu fiquei sabendo que um irmão, ele estava enfrentando um problema financeiro, e ele venceu, então olha, vou conversar com ele, vou ver o que ele fala, o que ele me ensina, o que ele tem para passar para mim, o que ele tem para me ensinar, aí sim. Mas se você ficar procurando na igreja, quem poderá me ajudar? Aí você vai ver que o diabo vai falar assim, não contava com a minha astúcia, e vai te levar. Então entenda isso, ande com pessoas que podem fazer que você cresça, não vá buscar conselhos com pessoas desanimadas. Um outro ponto para você vencer o desânimo, tenha alvos espirituais. Provérbios 27, versículo de número 20. Olha só o que diz esse texto, Provérbios 27, 20. Provérbios 27, 20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos dos homens nunca se satisfazem. Vou ler novamente. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Entenda uma coisa, quando você for colocar um alvo, não ponha um alvo para você. Você precisa ter alvos espirituais, porque o nosso objetivo é honrar o nome do Senhor, não buscar conquistas pessoais. Às vezes as pessoas dizem para mim, pastor, qual é o seu maior sonho? Falei, meu sonho, eu não tenho mais sonho pessoal. O meu sonho é ver essa igreja crescendo, é ver o reino de Deus expandindo, é ver os meus discípulos crescendo. Quando nós estávamos batizando, fomos batizar, eu falei para o Denis, Denis, eu vou te acompanhar, mas quem vai batizar é você. Ele levou até meio que um choque, eu percebi que ele ficou meio, mas essa é a realidade. Eu tenho que sair de cena para que o outro cresça. Eu não estou aqui para fazer ser o pastorzão, não pastorzão, vocês entenderam? Eu não estou aqui para isso, mas eu estou aqui para servir de trampolim para outros crescerem. Eu não estou aqui para o meu propósito. Então qual é o objetivo? O objetivo é honrar o nome do Senhor, não buscar conquistas pessoais. Eu não tenho sonho de comprar uma mansão, de comprar um carrão, não, eu não tenho mais isso. O meu objetivo,
aquilo que eu desejo é o reino de Deus, é o crescimento do reino de Deus, e isso faz do quê? Com que os meus objetivos, eles sejam objetivos espirituais. Eu não busco mais satisfazer o meu anseio, o anseio da minha alma, porque desde o dia que eu aprendi esse versículo, os olhos do homem e o inferno nunca se fartam. Um exemplo disso: se você tem um carro bom hoje, amanhã você quer outro melhor. Se você tem uma casa boa hoje, amanhã você quer outra melhor. Só que o que isso vai gerando? Se você não tem condições financeiras, se você não ganha bem, a ganância começa a tomar conta do teu coração, você começa a fazer besteira, a roubar, você começa a fazer coisas, né, ilícitas, para você poder obter aquilo. Então, nós não podemos mais ter alvos humanos, os nossos alvos precisam ser alvos espirituais, e quando você tem alvos espirituais, sabe o que acontece? Você não desanima. Por quê? Porque você sabe que o Senhor é que está no controle de todas as coisas. Queridos, quando você aprende e entende, fala: olha, quero multiplicar, eu quero que a minha célula cresça, eu quero ter discípulos, eu quero formar discípulos, eu quero ver os homens crescendo, eu quero ver as pessoas crescendo, eu quero ver a célula multiplicando. Para quê? Não é para competir com a outra célula, não é para você competir, para nós competirmos com outra igreja, não é para nós competirmos com outra igreja, não é para mostrar para as outras pessoas aquilo que nós estamos fazendo, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, quando você pega aquilo e dá honra para o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você quer mais, você quer mais, você quer fazer mais. Sabe por quê? Porque quando você tem um objetivo espiritual, você sabe que aquela alma está saindo do inferno e indo para o reino de Deus. A palavra do Senhor, ela diz que aquele que converter um pecador dos seus maus caminhos, salvará do inferno uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu falei: glória a Deus, olha só que coisa tremenda. Eu falei: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero tirar almas do inferno, colocar no reino de Deus. Almas não é a quantidade, mas é aquilo que você faz para o Senhor, porque o nome dele está sendo glorificado. Então entenda isso, você precisa ter alvos espirituais. Uma outra forma, uma outra maneira de você vencer, é você buscar, você vencer o desânimo, é buscar a verdadeira fonte que te irá saciar plenamente. João 4, do 13 ao 14, Evangelho de João 4, do 13 ao 14, olha só o que diz esse texto aqui, que eu acho esse texto tremendo, que diz assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Querido, este mundo, todas estas coisas vão passar, passarão os céus e a terra, tudo isso aqui vai acabar, mas aquilo que Deus ele vai fazer na tua vida, se você for beber dessa fonte, olha só, vai sair de você e vai para continuar eternamente. Você imagine uma fonte inesgotável de água, uma fonte inesgotável que vai começar a jorrar de dentro de você, porque os seus objetivos não são mais humanos, os seus objetivos são espirituais. E olha só que coisa tremenda, vai começar a fluir, a jorrar, a jorrar, a jorrar, a jorrar, a jorrar, não vai parar, porque aquele que tem a fonte eterna vai habitar dentro de você, e você não mais irá desanimar. Queridos, eu tomei essa decisão de trazer essa palavra para vocês, porque eu tenho visto algumas pessoas desanimando. Eu falei: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para tirar esse desânimo das pessoas, para passar para elas aquilo que eu tenho vivido. Eu já tive muitos motivos na minha vida de desanimar, eu já tive muitos motivos, muitos momentos na minha vida, do qual eu dizia: olha, eu vou parar. Mas quando eu olhava para a palavra do Senhor,
Quando eu olhava para isso aqui, eu falava: não, Senhor, eu quero essa fonte jorrando de dentro de mim, eu quero essa fonte jorrando de dentro de mim, eu não vou desanimar. E a partir do momento que eu comecei a colocar os meus objetivos espirituais, a minha vida secular mudou. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que nos satisfaz plenamente. Olha só o que está escrito aqui, em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, olha só o que o apóstolo Paulo, ele dizendo, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, ele diz algo aqui tremendo: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Olha só, preste atenção nisso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. Sabe qual é o problema do desânimo? É que as pessoas estão olhando as coisas que vão se acabar, mas quando você olha nas coisas eternas, você fala assim: eu vou continuar, porque aquilo que Deus tem para mim não vai se acabar. Aquilo que Deus tem para você, quando você olha para a eternidade, quando você olha para aquilo que verdadeiramente, querido, se renova de dia em dia, você vai olhar que tudo aquilo que você passa, a sua leve e momentânea tribulação, talvez você olha para você e fala: essa luta é difícil demais, mas a Bíblia diz que é leve. Tem pessoas que elas dizem assim: estou sofrendo lutas, estou sofrendo dificuldades, mas a palavra de Deus, ela diz: até agora você não resistiu até o sangue. Ou seja, tem pessoas que ela resiste até o sangue. Será que você tem resistido até o sangue? Eu acho que não. Eu acho que você, nenhum de nós ainda passamos por isso, e eu espero nunca passar. Mas aqui ela está dizendo que a luta, por pior que seja, ela é leve e momentânea. Você precisa entender que essa luta vai acabar, essa luta vai passar. Então você precisa olhar para a eternidade, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Então olhe para o alvo espiritual, levante os teus olhos, olhe para cima, olhe para aquilo que é eterno, não para aquilo que vai se acabar. Se você tiver um carro hoje, ele pode se acabar amanhã. Se você tiver uma casa hoje, ela com certeza um dia também irá se acabar. Mas aquilo que Deus tem para nós, ele é eterno, ele nunca vai acabar. Então, quando você estiver diante do desânimo, entenda isso. Entenda que aquilo que Deus tem para você não vai acabar. João 16:33, ele diz algo que é tremendo. Jesus, ele falou: olha, no mundo você vai ter aflição. Entenda isso. No mundo você vai ter aflição, você vai enfrentar dificuldades, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. No domingo, para mim, esse domingo, esse final de semana foi tremendo, foi sobrenatural. Por quê? Nós vimos, vocês viram aqui o meu filho. Irmão, vocês sabem quanto tempo eu tenho orado por eles? Sabe quanto tempo eu tenho orado por ele? Muito tempo. Mas eu não tenho desanimado. E ainda não acabou. E ainda eu sei que não acabou. Eu estava conversando com o pastor Eduardo, falando para ele do que ocorreu aqui essa semana, esse final de semana. Aí olha só o que o pastor Eduardo mandou para mim: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o tempo de Jesus. Ele é fiel, o Senhor, ele é fiel, ele vai completar esta obra. Mas nós não podemos desanimar. Você acha que nunca teve? Eu tive vontade de desanimar? Muitas vezes eu tive vontade de desanimar, eu tive vontade de parar.
Esse meu filho, eu tive vários atritos com ele. Ele é o caçula, eu tive vários atritos com ele. E o último atrito que eu tive com ele, eu estava no hospital internado, que foi quando eu infartei. Ele me ligou, eu falei tudo bem, e ali, a conversa nem avançou muito. Ele falou assim: poxa, aniversário meu, você nem me dá os parabéns? Eu falei: rapaz, você quer parabéns de aniversário? Eu estou aqui no hospital infartado, quase morrendo, você vem falar de parabéns para mim? E ele pegou e desligou o telefone. Mas, querido, em momento algum eu desanimei. Em momento algum eu falei assim: olha, quer saber de uma coisa? Vai viver a tua vida. Em momento algum eu falei isso. Sempre procurei tratá-lo bem, sempre procurei passar por cima de dificuldades, mas confiando no Senhor, porque a palavra de Deus, ela diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa sobre a minha vida, e não é o desânimo que vai me cegar, não. Eu creio, eu olho para aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Toda palavra que sai da boca dele vai se cumprir, e eu creio nisso. E nós, querido, temos que viver, diante de toda a situação, fazer o que o apóstolo Paulo diz: eu sei tanto estar bem, tanto ter fartura, como passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós não podemos nos desanimar diante de situações. Tem situações, e eu passei por muitas delas, eu dei um exemplo aqui. E eu aqui no domingo, eu falei para meu filho, filho, você me perdoe pelas vezes que eu te abandonei. Você me perdoe pelas vezes que eu não fui o pai que talvez você quisesse que eu fosse, você desejasse que eu fosse. Mas nós precisamos enfrentar a situação e não tentar pular sobre ela e dizer que ela não existe. Ela existe, ela é real, mas você tem um Deus que pode mudar a situação que você está enfrentando. O que você vai fazer com ela? Você vai para a luta, você vai enfrentar, sabendo que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós não podemos nos desanimar. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 3. Carta aos Hebreus 12, versículo de número 3. Olha só que coisa tremenda é esse texto. Hebreus 12, versículo de número 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vou ler novamente: considerai, pois, aquele, quem? Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, o que a gente precisa entender? Que Jesus suportou, Jesus enfrentou lutas, enfrentou dificuldades, mas ele não desanimou. E você também, se você botar a tua confiança no Senhor, se você colocar os teus objetivos como objetivos espirituais, desejar a vontade de Deus sobre a tua vida, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E se você enfrentar a luta, não deixar que a cegueira espiritual te abate por causa do desânimo, sabendo aquilo que Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Qual é o segredo? Considere Jesus, olhe para ele, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele, levanta os teus olhos, considere ele suportou lutas, contradições. Se você fizer isso, você não vai enfraquecer, e você não vai desfalecer no teu ânimo, e você vai viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então não desanime, não vá conversar com pessoas que estão desanimadas, mas procure aquelas que estão fortes, porque elas também vão te fortalecer. Se você chegar uma pessoa desanimada,
ela vai dizer: é melhor você desistir. Se você chegar em alguém que está cheio de esperança, cheio de força, sabe o que ele vai dizer para você? Levanta a tua cabeça, porque a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso. Se nós quisermos viver as promessas do Senhor, nós não vamos poder, querido, deixar o desânimo nos enfraquecer, mas nós vamos adquirir uma resiliência. Você vai se abater, como o apóstolo Paulo disse, perseguidos, abatidos, porém não desanimado. O que vai acontecer com você quando vier a luta? Ela vai tentar te amassar, te derrubar, mas você vai se levantar. E aí o que vai acontecer? Você vai levantar mais forte ainda, mais sábio, com mais entendimento e mais discernimento, porque o Senhor, Ele forja o nosso caráter, e o nosso caráter é forjado aonde? No campo de batalha. Você não vê, você pode pegar qualquer soldado, por mais treinado que ele seja, ele só vai ser um bom soldado depois que ele passar por uma verdadeira batalha. Assim também a nossa vida. Você vai por uma escola, você vai para uma faculdade, você treina, mas aonde é que você vai realmente aprender? É quando você for exercer aquilo para o qual você foi preparado. Não tem outra forma. E o cristianismo também não é diferente. Quando é que você vai ser aprovado? Depois que você passar pela prova. Se você não desanimar, se você erguer a tua cabeça, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, então você vai ser uma pessoa vitoriosa. E aí você vai aprender que venha a luta que vier, ela vai tentar te abater, mas cada vez que você se levantar, você vai se levantar mais forte. E eu creio em nome de Jesus. Então não desanime, se levante, se encha do Espírito Santo de Deus, vá para a presença dele, lute, ore, busque a palavra do Senhor, busque o entendimento do Senhor, e você vai sair mais forte, mais cheio de entendimento e discernimento, e você vai ver que a tua célula vai multiplicar, a tua vida vai levantar, não importa a luta que vier, você vai sair vitorioso, porque o Senhor que te chamou, Ele é poderoso para completar essa obra, em nome de Jesus. Amém, querido? Não desanime, se levante, se fortaleça no Senhor, e você vai ver que não importa a dificuldade, o Senhor, Ele é contigo, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.